Vamos ver o Eduardo Bolsonaro, então, numa entrevista que ele deu para a CNN, né? Ele, como filho do Jair, do mito, tinha que falar, ele que estava sumido dos canais, né? Depois que todo o plano que ele pensou deu errado, né? Só tiro na água, não aconteceu absolutamente nada do que ele imaginava, né? Ele perdeu e perdeu feio e se fudeu. O Eduardo veio falar aqui, depois da prisão do pai dele ali na Polícia Federal, sobre o futuro do Brasil, o futuro de Donald Trump e o futuro dele. Helder, se ele vai ser candidato novamente, se não vai ser, vamos ver o Eduardo aqui. Primeiro, falando sobre Moraes quer deixar Flávio inelegível para 2026, diz Eduardo. Tem isso, é conversa? Ou é loucura da cabeça dele? Deve ser mais uma, né? Vamos ver. Já é difícil enxergar a democracia no Brasil. O principal líder da oposição, que arrasta milhões de pessoas para a rua, está condenado por um suposto golpe no momento que ele estava nos Estados Unidos e parece que ele aguardou sair da presidência para tentar dar um golpe de Estado. Bem, furado sem pé nem cabeça. Né? Mas isso daí demonstra o desespero do Alexandre de Moraes. Aí as atenções se voltaram para mim. Eu estava falando, né, exigindo do meu partido, principalmente, para que colocasse meu nome dentro das pesquisas realizadas sob encomenda do Paraná Pesquisas. Enfim, não fui ouvido. Até porque você tem quase 80% de rejeição, Eduardo. Você é um nanico nas eleições. Você não tem a mínima chance de chegar ao segundo turno. Se bobear, você perde para o Renan Santos do MBL hoje em dia. Tá? Tome cuidado, tenha cuidado. Outras pesquisas começaram a ventilar o meu nome. E aí veio contra mim uma igual ridícula acusação do crime de coação. Como se eu tivesse à minha mão, à minha disposição, um instrumento ilícito para pressionar os ministros do STF. Bem, a Lei Magnitsky é um instrumento lícito e não está à minha disposição. Então, se minimamente quisessem fazer algum trabalho jurídico em cima disso, deveriam investigar e processar Donald Trump, o secretário de Estado Marco Rubio e o secretário do Tesouro, Scott Bessent, que são quem toma a decisão com relação à Lei Magnitsky. Então, isso tudo daí é uma construção de uma narrativa para tentar me deixar inelegível. Tal qual agora está sendo construída outra narrativa. Quando o Moraes trata uma vigília de orações, equipara isso a um ato criminoso, falando de modus operandi de milícia digital e etc., o que ele está fazendo? Ele está tentando atrair a responsabilidade para cima do senador Flávio Bolsonaro para tentar também condená-lo e assim cair na lei da ficha limpa e não poder se candidatar ano que vem. Pergunto a vocês, vocês acham que a comunidade internacional vai reconhecer uma eleição no Brasil nesses moldes? Eu adianto, não reconheceu a da Nicarágua, onde foram presos 7 concorrentes presidenciáveis do ditador Daniel Ortega. E também não reconheceu da Venezuela, onde a principal líder opositora, Maria Corina Machado, foi decretada como inelegível pelo TSE venezuelano, controlado pelo Nicolás Maduro. Então o Brasil, infelizmente, segue a passos largos esse caminho desses atores internacionais da América Latina, que não é coincidência nenhuma, fazem parte de um grupo chamado o Foro de São Paulo, intimamente relacionado com as Farc, com o tráfico de droga, e eles sabem que não tem outro caminho que não retirar todos os opositores de uma eleição para que eles se perpetuem no poder. Olha, já... É o discurso. Tem muito o que falar, é uma loucura, né? O discurso que vai sobrar agora é um misto de alucinação e insinuação de que a justiça tenta anular politicamente a carreira do Bolsonaro, a do Flávio, a do Eduardo, a do Carluxo, como se eles nunca tivessem cometido nenhum tipo de crime que levasse a esse posicionamento da justiça, como se eles fossem inocentes, como se eles nunca tivessem dado nenhum tipo de motivo para que acontecesse uma prisão, acontecesse algum tipo de processo, de investigação contra eles. Vai restar é isso daí, ruas esvaziadas, nenhuma mobilização, ok? Ninguém tá se importando, não tem comércio fechado, praia tá cheia, centro tá cheio, show de rock tá cheio, show de sertanejo tá cheio. O que vai restar? Ficar nessa alucinação, nesse rame-rame, nesse choradeira, nesse mimimi do caralho. Vai ser isso até 2026. Eles imaginavam que iam bombar de gente na rua, Beze. Deve estar doendo muito para os caras, porque tudo que você abre de mobilização do Bolsonaro, sem querer ser insistente nesse tema, mas olha só, é isso aqui, ó. Olha só. Isso aqui é o quê, cara? O que é isso aqui? O que é isso aqui, mano? O que é isso?
Ó, se passar um motoqueiro aqui, dando grau, e cair na rua, quebrar o fêmur, rachar a cabeça, sai mais vizinho para olhar, tirar foto antes de ligar para o SAMU do que nessa manifestação, por exemplo. Se por acaso acontecer um acidente aqui na rua, vai mais gente para a rua dar uma olhada do que nesse momento aí que você tá vendo agora. O negócio tá feio, velho. Eles perderam completamente a narrativa das ruas. É verdade, Helder. E o Eduardo Bolsonaro falou também, que deu um recado a Donald Trump, né? Como se ele fosse o interlocutor ali da Casa Branca, do brasileiro. Tanto ele falou do Ramagem, mas a gente vai ver primeiro o que ele falou. Moraes faz provocação ao Trump ao prender Bolsonaro, diz Eduardo. Está agindo no seu tradicional método, né, modus operandi. Ele está dobrando a aposta. Na minha opinião, ele faz uma provocação ao Trump e ao Marco Rubio. E eu acho que deveria ser respondido, né, colocando mais pessoas dentro da Lei Magnitsky, ou sancionando mais gente. Porque, lamentavelmente, uma grande imprensa brasileira, ela vende qualquer tipo de coisa, até mesmo uma mera foto, como uma grande vitória da diplomacia brasileira. A retirada das tarifas não foi uma grande vitória da diplomacia brasileira. Foi a retirada das tarifas também do café colombiano, né? E não foi vendido como uma grande vitória da diplomacia colombiana. Então, isso tudo, né, faz tentar pintar um cenário onde Trump tenha se aproximado de Lula, e talvez aí o Moraes, né, ludibriado com essa narrativa, esteja mais confortável para fazer o que ele fez hoje. Eu acredito que foi um erro do Moraes, tá? A gente vai ver aí o que pode haver de resposta dos Estados Unidos. É porque o Moraes, ele já é carta fora do baralho, né? Ninguém aceita qualquer tipo de negociação com o Moraes, porque ele já se sabe que ele é uma pessoa que não respeita a palavra, que não tem palavra. E a carinha dele que chorou muito já, Helder? Você percebeu? O desespero bateu. Bateu, né? Ele chorou muito. Ó, você vê os olhinhos marejados, a cara tá acabado, não consegue fazer a barba mais. Tá desesperado, cara. Tá chutando tudo em casa, deve estar quebrando tudo, né? Desespero total. Desespero total. Ele não é sujeito homem suficiente para falar uma coisa e conseguir cumpri-la. Então, Moraes já está precificado como esse violador de direitos humanos. Sim, todo mundo preocupado, Estados Unidos inteiro preocupado com Moraes. Né? A gente percebeu, daqui a pouco cai a Magnitsky, como ele fala, vai cair, né? Mas ele pediu mais sanções, mais leis Magnitsky. Ele falou do Ramagem também, que o Ramagem fez bem de fugir, Helder. Falou, né? Até porque é o modus operandi, ele falando de modus operandi, é o modus operandi deles, né? Fugir, se acovardar, ele, Alan dos Santos, o Cocô também, o Lacombe, você tem também... O Lacombe, por mais doido que seja, tem hora que eu percebo no olhar e na reação do Lacombe que ele deve pensar, caralho, onde eu fui amarrar meu jegue? Velho? Será? Não que ele esteja... assim, arrependido ideologicamente, mas profissionalmente, eu acredito que ele tá meio arrependido, assim. Ele poderia estar em situação melhor profissionalmente do que está fazendo vídeo e live com Alan dos Santos falando as maiores loucuras ao vivo. Eu acredito que em algum momento ele dá essa impressão para mim, tá? Dá essa impressão para mim. A gente tem que mostrar também a Michelle. A Michelle apareceu com um sorriso no rosto, que não me parece de alguém que está muito interessado em saber o estado do marido ou preocupado em como ele vai ficar. Vamos ver rapidinho, então, aqui, ó, ele falando que o Ramagem fez bem, afinal, é o modus operandi da direita se acovardar e fugir para os Estados Unidos, né? Ou, por alguns idiotas mais otários ainda, fugir para a Itália, né? Que foi o caso da Carla Zambelli, está presa até agora. Sim. Perdão. Um que foi cumprido do ex-presidente Jair Bolsonaro, que estava preso de forma domiciliar, né, em casa, a partir do inquérito que o envolve, né, que envolve Eduardo Bolsonaro, com quem a gente conversa agora. E também tivemos o pedido de prisão preventiva de Alexandre Ramagem, que a Polícia Federal entendeu que fez um plano de fuga e tem as informações de que está nos Estados Unidos. Sabe por que eles estão putos, Helder? Porque
Porque todo mundo conseguiu fugir, menos o Jair. Todo mundo que quis fugiu. Sim. Todo mundo que quis fugiu. Né? O que mostra também que a nossa justiça ainda anda em passos de tartaruga muitas vezes, né? Verdade. Principalmente no que diz respeito a parlamentares, né? Como é que o Ramagem conseguiu ir para os Estados Unidos, cara? Sabe? O cara sendo investigado aqui, já culpado, com sentença já. O cara fugiu, brother. Então os caras tão putos que o Jair foi o único que não conseguiu dar pé. Os caras estão pensando, meu pai é o mais trouxa de todos, todo mundo, cara. Até o Ramagem, que estava com prisão aí a qualquer momento, o cara fugiu. Seu colega parlamentar, né, deputado federal. Deputado, o senhor teve algum tipo de contato com Alexandre Ramagem nesses dias aí? A Polícia Federal entende que ele está nos Estados Unidos desde setembro, desde a sua condenação na trama golpista, ou não teve nenhum tipo de contato? Olha, tudo que eu sei é com base em informações da imprensa, né? Até onde eu sei, o Ramagem não tinha nenhuma ordem impedindo de sair do Brasil e ele ainda está sob licença da Câmara dos Deputados. Então a situação dele é totalmente regular. O que estão presumindo é que ele fugiu da justiça. Isso daí eu não posso responder pelo Alexandre Ramagem, né? Mas eu já adianto aqui que se ele saiu do Brasil por conta dessa condenação, eu acho que ele fez muito bem. Né? Ninguém é obrigado a cumprir uma pena de prisão com base em crimes que não cometeu. O Ramagem é mais um desses perseguidos. Né? O Alexandre de Moraes tem algum ódio pessoal contra o Ramagem desde aquele tempo que ele proibiu o Jair Bolsonaro, pela primeira vez na história do Brasil, de indicar o seu diretor-geral de polícia. O que o Alexandre de Moraes teme? O que ele tem dentro dos arquivos da inteligência da Polícia Federal que o Moraes pode ficar com tanto medo assim? Nada, né? Até porque nunca provou nada. É sempre aquilo lá. Tem provas, olha, vai mostrar ainda que 72 horas vai acontecer um negócio bombástico. Caralho, como os bolsonaristas, Helder, são previsíveis, cara. São muito previsíveis. E são tão previsíveis que a justiça devia estar de olho nesses caras, para esses caras não fugirem. Isso eu acho uma puta lacuna que foi aberta aí e mó cagada mesmo, sabe? Deram mole, né? Muito mole. Eu não sei se ele foi de jatinho particular. Precisa saber como é que eles fugiram de forma tão fácil. Principalmente o Ramagem aí, foi uma fuga muito simples para ele. Então, a gente tem algumas lacunas que precisam ser resolvidas dentro dessas áreas de aeroporto, jatinhos comerciais, porque os parlamentares estão indo embora, né? A Carla Zambelli foi, o Ramagem foi, o Eduardo Bolsonaro foi, o que demonstra que a inteligência brasileira não é lá tão inteligente assim. Mas a gente já sabia, né, que infelizmente, aí a gente pode dizer infelizmente, a BIM não é FBI, né, cara? Não é CIA. É um pouco diferente, até por conta de investimentos e equipamentos. Seguinte, tem gente que acha que renda extra na internet é coisa de golpe, né? Olha essa matéria da Exame que mostra 15 formas sérias de fazer renda extra na internet. Você pode entregar serviços, fazer conteúdos, mas também existe outra maneira séria de fazer uma renda extra em dólares. Você só precisa de internet e um celular ou computador. Não tem chefe enchendo o saco, não tem esquema sujo. Esse aqui é o exemplo do Marcos. Uma semana depois que ele aplicou o método, faturou $139. Na conversão para nossa moeda, dá quase R$740. Não vai te deixar rico, mas já resolve conta do mercado, gasolina, luz. Agora, claro, não é apertar botão e virar dinheiro. É simples e você pode fazer com 30 minutos, 1 hora por dia, mas exige que você se aplique direito. E se você fizer certinho, funciona assim. Então faz o seguinte, clica no link aqui embaixo. O nosso querido amigo Clayson vai falar com você no WhatsApp e mandar 3 aulas gratuitas. Além de aprender o método nas 3, ainda pode tirar dúvidas com ele.